Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. Aí vamos continuar aqui o nosso curso de jurisprudência tributária. Pessoal, nesse vídeo a gente vai começar aí o nosso módulo de ITCMD. E esse é um vídeo teórico. Que eu quero tratar aí, dar um panorama geral sobre esse imposto, e eu quero conversar com vocês sobre os tipos de morte, porque o ITCMD, ele é um imposto sobre transmissão causa mortes. Tem a morte aqui, tem alguém morrendo, tem algo bastante ruim, mas a gente vai abstrair isso daí, agora a gente vai analisar na perspectiva tributária, sobre a ótica tributária. Vamos olhar a morte, qual é o efeito tributário da morte, qual é o efeito tributário de alguém bater as botas, virar presunto, ser enterrado, Então a gente vai ter aqui uma análise mais fria, uma análise mais técnica do efeito tributário, do efeito jurídico tributário de alguém morrer, de alguém falecer. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para o slide. Olha aí, ITCMD. Então, é um imposto de competência dos estados, E é um imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Então, não é só um imposto em decorrência da morte. Alguém morreu, eu vou cobrar o ITCMD. Aí dos herdeiros, dos legatários, não, tem o D também de doação, então o ITCMD incide também sobre transmissões intervivos. Então, alguém ali está vivo e transmite aí o direito real de propriedade de um bem imóvel, de um bem imóvel para uma outra pessoa viva. Então eu não tenho aí uma transmissão causa-mortes, mas sim uma transmissão intervivos. Mas veja bem, tem que ser a título gratuito, porque se for a título oneroso, incide o ITBI, óbvio, desde que haja aí como objeto de tributação um bem imóvel. Então o ITCMD tem como objetos de tributação, isso é importante, bens imóveis e bens móveis. E quais são os dois tipos de transmissão que são objetos aí de tributação do ITCMD? As transmissões causa-mortes e as transmissões intervivos, desde que seja a título gratuito. Por isso, o D de doação. Mas o objeto principal desse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre a morte. Quais são os tipos de morte? Como assim, professor? Morte não é alguém morrer, parar o cérebro de funcionar ali, ter morte cerebral e pronto, bater as botas, sei lá, enterrar, rezar pro cara e pronto? Não é essa morte? Não, pessoal, juridicamente a gente tem 3 tipos de morte. A morte que a gente está acostumado, olha aí, tá até lá, eu coloquei aqui um esqueminha. Primeiro, coloquei o artigo 155, inciso 1, transmissão causa-mortes e doação. A gente vai enfatizar aqui na transmissão causa-mortes, aquela transmissão de bens do patrimônio deixado pelo decujus, deixado pelo falecido aí para os seus herdeiros e legatários. Então, em virtude da morte, ocorre uma transmissão, uma mudança de titularidade aí dos bens que antes eram do decujus, antes eram do falecido e agora vão ser dos seus herdeiros e legatários. E aí a gente tem alguns tipos de morte, Então eu tenho a morte real, que é a conhecida. A real, pessoal, é que eu tenho o corpo. Eu vou lá, enterro, coloco no caixão, tem lá toda a cerimônia, ou você vai ser cremado, ou vai ter lá o enterro mesmo. Então eu tenho o corpo, eu tenho a prova, cabal, a pessoa morreu, está aqui na minha frente, eu vi, ela está morta mesmo, ela está morta. Então essa é a morte real, é a que mais acontece aí no dia a dia. Eu tenho o corpo na minha frente, o corpo passou lá pelo IML, ou o médico, caso a pessoa tenha morrido no hospital, o médico deu o laudo ali, falou, ela morreu disso. Okay? Então essa é a morte real. Aí a pessoa morreu, o médico, ou lá o Instituto Médico Legal, o IML, vai dar um laudo dizendo, olha, a pessoa morreu disso, em tal data. Então nessa data, a abertura da sucessão. Então é nessa data que vai ocorrer a transmissão causa-mortes.
É nessa data que vai mudar a titularidade dos bens aí deixados pelo decujus, né, pelo falecido, e vai passar a ser de titularidade aí dos seus herdeiros e legatários. Então é nesse momento que ocorre o fato gerador do ITCMD. Olha aqui, artigo 1784 do Código Civil. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, legítimos e testamentários. Quando que abre a sucessão? Quando que é aberta a sucessão? Com a morte. Então é com a morte que há a sucessão. O que é a sucessão, pessoal? É a mudança de titularidade, é a transferência da titularidade de um bem, né, de uma pessoa para outra. Então morreu, abriu a sucessão, então é nesse momento que ocorre a transmissão causa-mortes. E aí eu tenho a morte presumida. Né, o nome, né, eu não tenho corpo, é uma morte presumida. Mas, em virtude de alguns fatos que ocorreram, eu presumo, há uma presunção, então é uma ficção, é um indício de que a pessoa morreu. Tá? Aí eu tenho dois tipos de morte presumida. Quando que eu tenho uma morte presumida? Eu não tenho corpo, pessoal. Eu não tenho corpo, não tenho como fazer lá, colocar no caixão, não tenho um corpo, eu não vejo a pessoa na minha frente. Mas há uma presunção de que ela morreu. Então eu tenho a morte presumida sem a decretação de ausência. Quando que acontece isso? O juiz vai declarar a data provável da morte. Né? Em alguns casos, é bem provável, né? Dá para se determinar e fixar de forma bastante precisa, né, o momento em que a pessoa morreu. Por exemplo, um grupo de pessoas está num avião, e aí esse avião explode lá no céu, né? lá voando, ele explode. Há como determinar o exato momento em que ele explodiu? Sim. E há provas de que aquela pessoa, aquelas pessoas estavam naquele avião. Então há uma presunção, mesmo que eu não tenha o corpo, porque o avião explodiu, então eu não tenho o corpo ali da pessoa, eu posso até ter restos mortais, às vezes nem isso sobra, né? Mas há uma presunção, o juiz vai lá, né, tem as provas, olha, a pessoa que embarcou nesse avião, esse avião explodiu, está aqui a prova, né, de que ele explodiu, então o juiz fala, olha, é uma presunção bem alta aqui, é uma probabilidade altíssima de que essa pessoa morreu. Eu não tenho corpo, não é uma morte real, é uma morte presumida. Mas eu não preciso decretar ausência. Certamente, com quase 100% de certeza, ela morreu. Eu tenho como afirmar isso mesmo sem ter o corpo. Isso acontece com militares que vão para a guerra e aí eles morrem, não sobra nada, às vezes o inimigo vai lá, queima eles, e aí pelo fato de ele ter ido para campo de batalha, foi para uma guerra, aí não volta, ninguém achou ele e tal, aí é um pouco mais difícil determinar o momento em que ele morreu, mas aí o juiz ele pode, pelo menos, né, a título de aproximação, falar, olha, ele morreu em tal data, não teve mais notícias depois desse período, então provavelmente ele morreu aqui nesse intervalo de tempo. Né? Então essas são hipóteses de morte presumida sem decretação de ausência. Então aí o juiz vai estipular, vai fixar uma data provável aí, que ocorreu o evento morte. Aí, nessa data provável, ocorre a transmissão, ocorre o fato gerador, ocorre a mudança de titularidade aí do bem deixado pelo decujus, que vai passar a ser de titularidade dos seus herdeiros ou legatários. Agora, o outro tipo, voltando aqui para o slide, o outro tipo de morte é a morte presumida com decretação de ausência. Aí o cara desapareceu. É o famoso exemplo que os professores de direito civil dão, né? Aquele cara que quer se livrar da família, né, vai comprar o cigarro e não volta nunca mais. Não volta, ninguém acha, né? O cara queria se livrar da família, mas acabou desaparecendo. E ninguém acha, a polícia não acha, não tem sinal nenhum, né? E hoje, pessoal, com o celular, com os cartões de crédito, débito, redes sociais, pessoal, para uma pessoa não deixar nenhum rastro nos nossos sistemas eletrônicos, realmente há uma alta probabilidade de a pessoa ter sumido, e ela não ter deixado nenhum rastro, realmente
há uma alta probabilidade de ela ter morrido. Então, primeiro decretado a ausência, aí tem todo um rito ali regulado e disciplinado no Código Civil de 2002, tratando aí desse procedimento de ausência. Primeiro tem ali a decretação da ausência, a curadoria dos bens, do patrimônio deixados aí pela pessoa que desapareceu. Aí passou um determinado tempo, eu não vou falar de todo esse procedimento, né? Nas aulas aí de direito civil, vocês estudam todo esse procedimento. O que me interessa? É que, passados depois de um tempo, a pessoa não apareceu mesmo, dá abertura a uma sucessão provisória. E aí, depois de um tempo, aí passou muito tempo, ela não foi encontrada mesmo, não voltou, realmente ela está desaparecida. Então vai aumentando a probabilidade de ela realmente ter morrido. E aí, depois de um tempo, há uma sucessão definitiva. Então, há uma certa dúvida em relação aos estados, porque não há uma lei de normas gerais regulando o ITCMD. O que a gente tem é alguns dispositivos do CTN que regulava, que traçava normas gerais de um imposto estadual de transmissão, antes da Constituição de 88, que não era nem o ITCMD nem o ITBI. Era o imposto que originou posteriormente aí esses dois impostos. Era o imposto de transmissão, de competência dos estados, que tinham como objeto somente bens imóveis. Não havia ali a possibilidade de tributação da transmissão de bens móveis. Então esses são os dispositivos que estão lá do artigo 35, artigo 42 do CTN. A gente acaba fazendo uma adaptação desses dispositivos e aproveitando aí para o ITBI, para o ITCMD. Mas aqui a gente não tem como aprofundar em relação a isso. Mas aí alguns estados já cobram o ITCMD na sucessão provisória, e caso não se confirme a sucessão definitiva, é devolvido o ITCMD, Alguns estados só cobram realmente quando há a sucessão definitiva. Então, pessoal, realmente o fato gerador do ITCMD na morte presumida com decretação de ausência ocorre quando há sucessão definitiva. Porque é aí realmente que vai haver a transmissão, a mudança de titularidade de forma definitiva, de forma efetiva, aí dos bens deixados pelo falecido agora, né? Há uma sucessão definitiva, há uma altíssima probabilidade que realmente ele morreu. Então, pessoal, apesar de haver aí uma certa oscilação nas legislações, nas leis dos estados, nas leis que instituíram o ITCMD nos estados, o fato gerador realmente do ITCMD ocorre no momento em que o juiz declara a sucessão definitiva. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Foi um vídeo aí para a gente tratar mais de conceitos do direito civil aí do que de direito tributário, mas como a gente está aqui agora no mundo do ITCMD, no mundo da morte, no mundo da transmissão causa-mortes, é importante a gente estudar tecnicamente, juridicamente, a morte. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.